Bem-vindos! Hoje temos em mãos um material fascinante e, honestamente, bastante polémico. Vamos mergulhar nas ideias do Dr. Marco Marcondes, uma figura que opera na interseção de vários mundos. É médico, físico e também astrónomo. É a forma perfeita de o colocar, sim. As fontes que analisamos são, um conjunto de palestras e entrevistas onde ele desconstrói muitas das nossas certezas sobre saúde, ciência e até a própria natureza da realidade. Exato. E a nossa missão aqui é precisamente encontrar o fio condutor que liga estas ideias todas. E olha, é um percurso desafiador, porque começa com uma crítica bem demolidora à medicina como a conhecemos, depois avança para o campo da física quântica como ferramenta de cura e culmina numa filosofia sobre o nosso lugar no cosmos. É uma visão de mundo completa, muito integrada, que as fontes nos apresentam. Sem dúvida. E para começar, vamos diretos a um dos pontos que mais me chamou a atenção pela sua contundência. O material afirma sem rodeios que os antidepressivos não curam a depressão. Certo. A perspectiva defendida é que estes fármacos apenas gerem os sintomas, sabes? Criam um ciclo de dependência. Mas o dado verdadeiramente chocante é outro, não é? É outro. Segundo uma das transcrições, o maior aumento na prescrição destes medicamentos nos Estados Unidos está a acontecer em crianças. Com menos de 5 anos. E esse dado serve como uma porta de entrada para o argumento central das fontes sobre a medicina convencional. Ela é excepcional a tratar crises agudas, um acidente, uma infecção, mas falha redondamente no que toca a doenças crónicas. A crítica é que o sistema está focado em suprimir sintomas. Exatamente. Não é investigar e resolver a causa raiz do problema. É uma abordagem que, no fundo, cria pacientes crónicos. Isso fica muito claro nos exemplos que são dados. Pensemos na hipertensão. Sim. O argumento apresentado é que a abordagem padrão é medicar para forçar a baixa da pressão arterial. Mas a pergunta essencial, o que é que está a causar esta pressão alta? Essa fica muitas vezes por responder. Pois é. É um desequilíbrio no rim, é stress crónico, uma questão vascular. O foco está sempre na consequência, nunca na origem. E o mesmo raciocínio é aplicado aos cálculos renais. O mesmo. As fontes descrevem um cenário que, infelizmente, muitos reconhecerão. Uma pessoa chega a uma urgência com uma dor horrível, recebe um analgésico forte e pronto. O objetivo é gerir a crise. E a pergunta fundamental? Doutor, por que é que o meu corpo está a produzir estas pedras? Essa é vista como secundária. Trata-se a dor, mas não se aborda o desequilíbrio metabólico que leva à formação dos cálculos. É uma crítica demolidora, que se estende da depressão aos problemas renais. A imagem que fica é a de um sistema que só sabe gerir crises. Mas a pergunta que não quer calar é, se este é o problema, as fontes chegam a apresentar uma solução, qual é a alternativa a isto tudo? Chegam, sim. E a alternativa proposta é uma mudança completa de paradigma, que assenta em 3 pilares: desintoxicação, nutrição e, o mais importante de todos, a epigenética. Epigenética. O conceito-chave aqui, que percorre todo o material, é que a nossa genética não é uma sentença. Nascemos com um mapa, mas não com um destino. Gosto dessa analogia. Então, o que é epigenética na visão apresentada nestas fontes? A ideia é que todos temos cerca de 10.000 genes com potencial para causar doenças, mas eles estão, por defeito, adormecidos. Certo. A epigenética é o estudo dos fatores que ligam ou desligam esses genes. E, segundo o Dr. Marcondes, os principais interruptores são fatores ambientais. Ambientais como? Contaminantes, metais pesados a que estamos expostos e, de forma crucial, a carência de nutrientes essenciais. A proposta é que, ao controlar o ambiente das nossas células, podemos manter esses genes indesejados permanentemente desligados. Ok. Isso torna a ideia mais concreta. E em termos práticos, como é que isso se traduz? Começa-se pela desintoxicação, certo? Exatamente. O primeiro passo, segundo esta visão, é reduzir a carga tóxica. As fontes apontam o dedo a muitos produtos do cotidiano, shampoos e amaciadores com petrolatos, protetores solares com químicos. Coisas que usamos todos os dias. Sim, e conservantes alimentares. A tese é que o nosso corpo está sob um ataque constante de substâncias estranhas que sobrecarregam os sistemas de desintoxicação. E isso cria o ambiente propício para a ativação de genes de doenças. E, depois de limpar o terreno, entra a nutrição. Mas não é só sobre o comer bem, de forma geral. Não. O argumento é muito mais específico. É quase como usar nutrientes como se fossem medicamentos de precisão.
Nutrição direcionada. Precisamente. E aqui as fontes apresentam exemplos muito audaciosos para provar o seu ponto. Um deles é a alegação de que a suplementação generalizada de ácido fólico durante a gravidez praticamente erradicou a incidência de fenda palatina e lábio leporino. Sim, eu li isso. E há outras afirmações que são ainda mais impactantes. Por exemplo, a de que a suplementação da mãe com iodo e ômega 3, especificamente o DHA, começando 45 dias antes da concepção, Poderia aumentar o QI do bebê em pelo menos 10 pontos. espera um pouco, aumentar o QI de um bebé em 10 pontos apenas com nutrição pré-natal? Quer dizer, essa é uma afirmação de um impacto tremendo. É, sem dúvida. É o tipo de coisa que, se fosse verdade, mudaria por completo as políticas de saúde pública. Completamente. E talvez a afirmação mais audaciosa das fontes seja esta, a de que doses elevadas de ácido fólico poderiam prevenir a trissomia 21, a síndrome de Down. Mesmo em gestações de alto risco. Mesmo nessas. É importante contextualizar isto. É uma tese que vai diretamente contra décadas de conhecimento genético que nos diz que a trissomia 21 é um acidente cromossómico. Certo. Mas, dentro da lógica das fontes, faz sentido. A ideia é intervir no ambiente epigenético de forma tão poderosa que se consegue silenciar a expressão de um cromossoma inteiro a mais. Portanto, a filosofia é passar de uma medicina reativa para uma medicina proativa, que dá ao corpo as ferramentas para ele próprio evitar a doença. Exato. Mas a coisa não fica por aqui. A conversa dá uma volta ainda mais radical e entra no domínio da física. Sim, e este é talvez o salto conceptual mais importante em todo o material. A proposta é que a medicina cometeu um erro fundamental ao basear-se na química, quando a sua base deveria ser a física. Como assim? Bem, o argumento parte de uma observação simples sobre a nossa percepção. Como é que experienciamos o mundo? Através dos nossos sentidos. Visão, audição. Certo. A visão capta fotões, que são partículas de luz. A audição capta vibrações mecânicas no ar. O tato capta pressão. São todos fenómenos físicos. Exatamente. Nenhum deles é intrinsecamente químico. O nosso sistema nervoso traduz esses estímulos físicos em impulsos elétricos, que viajam até ao cérebro. E a realidade que percebemos é uma interpretação desses sinais. Pois, se a base da nossa interação com o mundo é física e elétrica, por que é que a nossa abordagem à cura é quase exclusivamente química? Ok, a ideia de que o corpo é um sistema elétrico faz sentido, mas a aplicação prática que as fontes propõem, florais quânticos. Tenho de admitir, a expressão soa quase a ficção científica. Como é que as fontes fazem a ponte entre uma flor e a física quântica? É uma pergunta pertinente e é o ponto onde muitas pessoas podem sentir alguma resistência, claro. A teoria apresentada é a seguinte: estes florais não são medicamentos no sentido químico. Eles não entregam uma substância que reage com o corpo. Então o que é que eles fazem? Em vez disso, são descritos como veículos de informação frequencial. A água no floral seria estruturada para carregar a assinatura vibracional de um mineral ou mesmo de um tecido saudável de um órgão. Informação frequencial. Quer dizer, como uma nota musical ou uma onda de rádio. Essa é uma boa analogia. A ideia é que cada célula, cada órgão, tem uma frequência ótima de funcionamento. A doença seria um desvio dessa frequência. E o floral atuaria como um diapasão. Exatamente. Reintroduzindo a frequência correta no sistema e permitindo que o corpo se reafine a si mesmo. Uma das transcrições defende que, enquanto a absorção de nutrientes físicos é baixa, tipo 7 a 12%, a absorção desta informação frequencial seria de 100%. E porquê? Porque ela não precisa de ser digerida. Ela ressoa diretamente com o campo energético do corpo. E é aqui que entra o paradoxo que o material aponta. Sim, o paradoxo é que já confiamos plenamente na física quântica para coisas extremamente complexas. Uma ressonância magnética que cria imagens detalhadas do interior do nosso corpo é pura física quântica em ação. O telemóvel no nosso bolso. Certo, com os seus processadores e transistores, só existe por causa da nossa compreensão da mecânica quântica. A tese aqui é que, conceptualmente, deveríamos usar um princípio semelhante, o de que a realidade fundamental é vibracional e informacional, para tratar o corpo. É uma expansão do conceito, então. É importante notar que as fontes usam quântico aqui num sentido mais filosófico, ligado a frequências e informação, e não no mesmo sentido técnico que um engenheiro usaria. Percebo. Passamos da crítica à medicina para a epigenética, para a física. E o passo seguinte é ainda maior. A discussão expande-se para a consciência e o nosso lugar no universo. Como é que tudo isto se liga?
Liga-se através de uma ideia muito poética, mas que as fontes defendem como uma verdade literal. Nós somos poeira de estrelas. Os elementos químicos que os formam no nosso corpo, desde o cálcio dos ossos ao ferro no sangue, não foram criados na Terra, foram forjados no interior de estrelas massivas que viveram e morreram há milhares de milhões de anos, espalhando esses elementos pelo cosmos. E nós não estamos apenas no universo. O universo está em nós. Essa interconexão não é uma metáfora, é um facto astrofísico. E essa conexão cósmica tem implicações diretas na nossa saúde. De acordo com esta visão, tem todas as implicações. O argumento é que, se somos uma manifestação do cosmos, a nossa saúde não pode ser apenas uma questão de química e biologia. Tem de estar ligada à nossa dimensão mental e emocional. Precisamente. E é aqui que surge uma das frases mais categóricas do material. Toda a doença começa na esfera mental e emocional. O que me leva ao conceito de aceitação, que é explorado de uma forma muito curiosa. As fontes contrastam a nossa geração com a das nossas avós. Sim, e é um contraste provocador. Argumenta-se que as nossas avós tinham vidas objetivamente muito mais duras. Menos conforto, mais trabalho físico. Menos liberdades, menos oportunidades. No entanto, possuíam um nível de aceitação muito elevado em relação à sua realidade. Aceitavam o seu papel, as dificuldades, o ciclo da vida. E, segundo as fontes, os índices de doenças mentais como depressão e ansiedade eram baixíssimos. Em contraste com hoje, onde temos um conforto material sem precedentes, mas uma epidemia de sofrimento mental. Exato. A tese é que a fonte desse sofrimento é a não aceitação. Lutamos constantemente contra a realidade. Não aceitamos o envelhecimento, não aceitamos as frustrações, não aceitamos a opinião dos outros. Não aceitamos os nossos próprios fracassos. Essa luta, essa fricção constante com o que é, seria a verdadeira origem da angústia. E essa angústia, mantida por tempo suficiente, somatiza-se e manifesta-se como doença física. A felicidade, nesta perspectiva, não é alcançar o que se quer, mas sim aceitar o que se tem. Essa linha de pensamento leva a uma reinterpretação radical até da origem das doenças infecciosas, aplicando-a ao exemplo recente da pandemia de Covid-19. Exato. E aqui é fundamental sublinhar que esta visão sobre a Covid-19, baseada na teoria do terreno, representa uma perspectiva minoritária. Sim, que se opõe diretamente ao modelo de germes de Pasteur, que é a base de toda a medicina infecciosa moderna. Completamente. As fontes defendem esta inversão de lógica de forma muito convicta. Em vez da teoria de Pasteur, onde o micróbio externo invade um corpo saudável, o material recupera a teoria do seu contemporâneo, Béchamp. E o que dizia Béchamp? Béchamp defendia que os micróbios patógenos não são a causa da doença, mas sim a consequência. Como assim? Eles já existem dentro de nós de forma inofensiva e só se tornam virulentos quando o nosso terreno biológico interno se desequilibra. O foco não é o invasor, é o ambiente. E aplicando isto à pandemia? O argumento apresentado é que o fator que mais desequilibrou o terreno da população mundial não foi o vírus em si, mas sim o medo. Uma onda global de medo, pânico e stress que teria debilitado o sistema imunitário coletivo, criando as condições perfeitas para que o micro-organismo se manifestasse de forma agressiva. Uma visão que inverte completamente a narrativa. Coloca a nossa paisagem interna, os nossos pensamentos e emoções como o fator decisivo. Exatamente. Em vez de nos vermos como vítimas passivas de agentes externos, quer se concorde ou não, é uma proposta que devolve a agência ao indivíduo. A saúde e a doença deixam de ser algo que acontece connosco. E passam a ser um reflexo do nosso estado interior. Que viagem! A sério, começámos com uma crítica muito pragmática à forma como se tratam doenças crónicas, passámos por um modelo de saúde baseado em nutrição e física. E acabamos numa filosofia que liga o nosso bem-estar à aceitação e à nossa origem cósmica. É isso. Se tivéssemos que resumir a mensagem que une todos estes pontos, parece ser um convite constante para questionar as nossas premissas mais fundamentais. Questionar tudo. Sim, questionar o que é a saúde, o que é a doença, o que é o corpo e, em última análise, o que é a realidade. É um apelo para olharmos para além do modelo puramente materialista a que nos habituamos. O que nos deixa com um pensamento final bastante provocador. As fontes sugerem que a realidade que percebemos não é uma verdade absoluta, mas sim uma projeção, quase como um filme que a nossa mente cria com base em tudo que aprendemos e em que acreditamos. E que o sofrimento não viria dos eventos em si, mas da nossa crença inabalável de que essa projeção é real. Exato. Então,
Se o nosso universo pessoal é moldado pelo que nos ensinaram e pelo que escolhemos acreditar. Que verdades que defendemos com unhas e dentes sobre a nossa própria saúde, as nossas capacidades e os nossos limites, podem ser, na verdade, os próprios véus que nos impedem de aceder a outras possibilidades de bem-estar e realização.